Bom, pessoal, essa é a nossa aula aqui, dando seguimento, né, a respeito do campo elétrico. Nós iniciamos essa aula em sala, ainda em aulas presenciais, e agora eu quero dar continuidade aí com vocês, então, falando de campo elétrico. Lembrando, né, a ideia do campo, ela é a ideia que surge, né, para a gente poder entender essa ideia de campo. A gente pode fazer uma relação aqui com o campo gravitacional. Isso até foi comentado em sala de aula, né? Então, a ideia do campo, imagine que a gente tenha aqui uma região no espaço, ao entorno, né, ao redor da Terra, onde eu tenho um campo gravitacional. Essa região, se eu tiver uma outra massa aqui interagindo nessa região aqui, tiver uma outra massa interagindo aqui, eu vou ter uma força, né? Vamos supor que eu tenho aqui um asteroide, um meteoro, ou até mesmo a própria Lua, né? Ela vai ter uma interação. Quando colocada próxima a esse campo, tem uma interação e tem uma força gravitacional. Lembrando, né, que a força gravitacional ela é dada pela constante gravitacional, constante gravitacional vezes a massa do maior, massa do menor, dividido tudo isso, né, pelo quadrado da distância ou do raio, né? Então a Lua seria aqui nesse exemplo a massa menor, aqui a massa maior, e do centro da Terra ao centro da Lua nós teríamos uma distância aqui, uma distância d, que teria que entrar naquele cálculo ali. Beleza, essa é a ideia de campo, então, uma região no espaço em torno, né, de um objeto, no caso aqui no campo gravitacional. Então a região do espaço em torno da Terra, aonde eu vou ter, se eu colocar uma outra massa, uma interação entre essas massas, eu vou ter uma força, tá? Enquanto eu não colocar uma massa, né, aqui para ter essa interação, eu vou ter apenas um campo aqui. Essa ideia também vale para o campo magnético, tá? Onde aqui eu vou ter a região aqui em torno de um ímã. Se eu colocar algumas limalhas, né, de ferro, de aço, que são pequenas partículas ali do ferro, do aço, colocar em torno de um ímã, e elas vão se posicionar de tal maneira que eu consigo visualizar as linhas de campo magnético. Então, esse é um experimento fácil de fazer, simples, né? Que eu consigo ter uma ideia, né? A visualização do campo magnético. Aqui também, né? Eu vou ter essa ideia, eu consigo desenhar as linhas aqui, uma representação do que seriam essas linhas de campo magnético. Já no questão do campo elétrico, o vetor do campo elétrico, E também, imaginamos que existe uma carga, né, e as cargas elas sentem o campo elétrico e elas geram um campo elétrico. Imaginando que a gente tem uma carga aqui, uma carga qualquer, no entorno dessa carga eu vou ter um campo, certo? Ela vai gerar um campo. Depois a gente vai ver logo mais a questão de carga positiva e carga negativa, como é o sentido do campo. Mas supondo, né, que eu coloque aqui, que eu queira ver aqui um determinado ponto aqui ao redor dessa carga, tá? Vou pegar um ponto qualquer aqui, colocar um pontinho aqui. O meu vetor campo elétrico, ele também obedece à lei do inverso do quadrado, né, da distância. O que eu quero dizer para vocês? Supondo que essa carga que ela tenha um determinado valor, uma grandeza, né, uma intensidade dessa carga, ela está gerando em torno dela um campo. Esse campo é uma grandeza vetorial, ele tem módulo, sentido e direção. Então é representado pela letra E, né, um vetor campo elétrico. E se eu afastar, então, se eu pegar a região no espaço aqui, vejo que o campo está correndo aqui no entorno dessa carga, tá? Se eu pegar uma outra região no espaço qualquer e colocar, vamos supor aqui, eu queira fazer
verificar o ponto, ele está mais próximo, né? O meu vetor campo elétrico ele tem uma intensidade maior. Se eu pegar aqui, né, eu estou pegando pontos no espaço, não, né? Eu estou imaginando se eu conseguir medir aqui o meu campo elétrico, tá? Eu não estou colocando nenhuma carga por enquanto. Vamos supor que aqui na região do espaço, que está bem mais distante agora, né? Tem uma distância maior aqui na região do espaço. Vamos agora colocar aqui o meu campo, ele vai ter uma intensidade, né? O meu vetor campo elétrico vai ter uma intensidade menor, certo? Entendam, né? Observe que por enquanto eu não coloquei características na minha carga, só estou querendo que vocês entendam por enquanto o conceito do vetor campo elétrico. Então eu tenho um campo elétrico formado por uma carga qualquer, né? Ela tem um corpo eletrizado, vai ter no seu entorno um campo elétrico que pode gerar, né, uma força que vai resultar numa força elétrica, desde que eu tenha uma interação com uma outra carga, tá? Ele tem ali, o campo existe, mas assim como a Terra, né, existe o campo gravitacional, ela só vai interagir, ter uma força gravitacional quando tiver uma outra massa interagindo. E o sentido do vetor campo elétrico indica o sentido da força sobre a carga positiva colocada naquela região. Supondo então que eu tenho uma região aqui e eu tenho um vetor do campo elétrico aqui nessa região, eu vou colocar aqui, ó, um ponto e eu tenho um vetor apontando para cá. O que está me dizendo esse vetor campo elétrico aqui, tá? Essa seta aqui. Está me dizendo se eu, nesse ponto do espaço aqui, nesse ponto aqui do espaço, eu tenho um vetor campo elétrico aqui que aponta nessa direção, com esse sentido, e tem essa intensidade, tá? Se eu colocar em outro lugar aqui no espaço, vamos supor aqui um outro ponto, eu posso ter um vetor assim. Ele está me dizendo que se eu colocar uma carga positiva nessa região, aqui também não, uma carga positiva colocada nessa região, uma carga positiva nessa região, vai gerar um vetor campo elétrico assim. O que me faz, né, concluir nessa situação que eu tenho uma carga nessa área para cá, que está ficando mais longe aqui, e também uma carga positiva, né, que está repelindo a outra carga positiva, e aí ele está me dando, nessa região do espaço, esse vetor campo elétrico resultante. Quando a carga é positiva, eu tenho as linhas, né, o vetor campo elétrico, para fora, né, eles estão saindo da carga positiva. Então, por isso, né, que quando ali aqui anteriormente, né, a gente falou que o sentido do vetor campo elétrico indica o sentido da força sobre a carga positiva colocada na região. Coloquei uma outra carga na região, essa é uma carga prova, né, uma carga de teste. Então, é o sentido que a força sobre essa carga vai ser gerada, né? Então, quando eu tenho uma carga positiva, o vetor campo elétrico ele está apontando para fora. Se eu, imaginando agora que eu coloque aqui uma carga Q, né, uma carga positiva, para que lado ela vai ir? A força elétrica vai ser para cá. Então, o vetor campo elétrico nessa região, ele está apontando nessa direção aqui. Quanto mais próximo da carga, maior a intensidade do meu vetor campo elétrico. Lembrem, né, que isso associa muito àquela equação da força. Então aqui eu tenho um vetor campo elétrico nessa intensidade, nesse ponto aqui, tá? Carga elétrica negativa, ela vai estar atraindo, então as linhas do vetor campo elétrico estão indo em direção à carga negativa. Se eu colocar uma carga Q qualquer positiva, sempre positiva, o meu vetor campo elétrico vai apontar para dentro. E obedece ainda a lei do inverso do quadrado da distância.
Para finalizar aqui esse primeiro momento, né, essa primeira aula, eu quero mostrar para vocês o seguinte: a equação, né, o campo elétrico vai ser dado, o vetor campo elétrico é dado pela força elétrica gerada pela carga de prova, dividido pela carga, tá? Então esse é o meu vetor campo elétrico. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um simulador, tá? Do FET. Eu vou deixar o link depois aí para vocês disponível. E a gente vai dar uma olhada como isso funciona. Bom, a gente carregando aqui então o nosso simulador. Nós vemos aqui, esse é o simulador do FET aqui, tá? Ele está disponível na internet, vou deixar o link aí para vocês depois. E o que vai acontecer aqui? Eu vou estar medindo, vendo a intensidade do campo elétrico, vendo as interações entre as cargas, e identificando o sentido, né, e a intensidade desse vetor. Eu vou pegar aqui, ele tem somente dois tipos de carga, tá? Tem uma carga positiva, carga negativa, elas têm um valor de 1 nanocoulomb ou menos 1 nanocoulomb, e eu tenho também o sensor. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou arrastar, né, clicando com o mouse, eu arrasto aqui a carga. Quando eu soltar, ele já vai me dar aqui, ó, a direção do vetor campo elétrico gerado por esta carga no espaço, né? Lembrem que eu falei anteriormente que as cargas elétricas, né, corpos eletrizados, eles geram um vetor campo elétrico. Gera um campo elétrico aqui. Vamos lá. O que eu posso observar, né? As setas têm aqui uma orientação, um sentido, e conforme eu vou distanciando, ela vai ficando mais opaca, assim, né? Vai perdendo a cor, que significa que ele vai perdendo com o distanciamento, vai perdendo a intensidade. Se eu pegar um sensor aqui, eu consigo ver isso através dessa linha aqui, nessa seta aqui, vermelha, que está me indicando então o vetor. Conforme eu afasto, esse meu vetor campo elétrico ele vai diminuindo, ó, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu aproximar, e agora ele vai aumentar bastante, porque eu estou aproximando um pouquinho, e ele cresce muito, né? Cresce sempre ao quadrado. Bom, beleza. Tenho aqui então essa ideia do vetor campo elétrico. Se eu adicionar uma outra carga, uma carga negativa, eu tenho a interação entre as cargas. Como o campo elétrico de uma carga positiva, né, o sentido de dentro para fora, e da carga negativa de fora para dentro, está apontando, o vetor está apontando para a carga, veja que há uma complementação, né? Então, se eu colocar uma carga positiva nessa região, o que vai acontecer? Tende a ir para cá, porque a carga positiva ela é repelida pela carga positiva aqui e atraída pela carga negativa aqui. Esse amarelinho eu posso interpretar ele como sendo a minha carga de prova, a carga que eu coloco no meu campo, na região, né, do espaço, para que eu consiga identificar e caracterizar o meu campo elétrico. O que mais que eu posso ver aqui? Ó? Vou trocar o valor aqui, vou botar uma carga positiva ali, e a gente vai ver o que vai acontecer agora. Ó, houve uma mudança. Consigo chegar a uma posição que eu neutralizo a força, ó, pela soma aqui dos vetores, como eles estão apontando em sentidos opostos, né? Acaba neutralizando. Se eu aproximar para um lado ou para o outro, há um desequilíbrio, aí sim eu tenho um vetor ali, que seria a força resultante, né? Um vetor campo elétrico. Então eu consigo aqui dar uma brincada para ver o sentido do vetor e que sentido teria força elétrica se eu colocasse uma carga de prova aqui nessa região. Pessoal, por enquanto é isso. Eu vou continuar aqui com a aula, fazendo demonstração e resolução de exercícios. Vou deixar também o link desse simulador para que vocês possam mexer e dar uma trabalhada
e melhorar a compreensão aí dessa matéria, desse conteúdo.